Me diz uma coisa, você está gostando dessa jornada? Olha, eu já peço desculpas porque eu não sou nenhuma profissional de vídeo, de aparecer. Eu fiz aqui num cantinho da minha casa, com os recursos que eu tenho, mas pode ter certeza, com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade, que você que está assistindo agora, que você possa entender a profundidade, a largura, a altura, a dimensão do amor de Deus por você e que isso está acessível a você, que você tem direito a isso e que Jesus morreu naquela cruz para isso, para que você vivesse isso. Então a minha oração é para que você saia desse desafio, dessa imersão, uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, transformada, uma pessoa que vai olhar para Jesus antes dos problemas. Porque quando a gente vê o tamanho de Jesus, os nossos problemas eles ficam pequenos. Eles estão ali, mas eles perdem a força, eles perdem o tamanho, porque a gente tem uma referência, porque a gente tem algo para comparar. Quando você não tem nada para comparar, o seu problema, ele fica no centro, ele fica ali, no picadeiro, né? Ele fica sendo a atração principal. Você coloca ele no palco, você coloca todos os focos nele. E não é isso que a gente quer. A gente está aprendendo aqui a tirar o foco dos problemas. Lembra? Com a neurociência, a gente vai focar em alguma coisa sempre. Então, só que agora, a gente, com essa clareza que nós recebemos, a gente vai escolher agora no que focar. Muita gente não sabe disso e fica sofrendo por anos e nem precisava estar sofrendo tanto. E agora os meus problemas vão acabar? Eles não vão acabar, porque nós estamos num mundo de pecado. Só que a partir de agora vai ser diferente. Sabe por quê? Porque os problemas eles vão existir, porque nós estamos em um lugar contaminado com o vírus do pecado. Então você já nasce, eu também já nasci com esse vírus do pecado, não tem como mudar isso por enquanto, mas a gente vai enfrentar os problemas de uma forma diferente. Isso não vai mais te causar ansiedade, isso não vai mais te causar outras doenças, você não vai mais sucumbir com uma notícia ruim no meio da dor, da confusão, dos problemas, de algo que você achava impossível. Isso vai mudar, a sua percepção vai mudar. Pela contemplação, nós somos transformados. A gente precisa contemplar Jesus e o que Ele fez e o que Ele é. Só assim nós seremos transformados. E isso não começa no coração, né, em outro órgão do corpo. Isso começa na mente. Então, como não alinhar neurociência, que é o estudo da mente, com a palavra de Deus? Porque é através da mente que Jesus vai colocar, impressionar você. Eu precisava te falar isso. O Espírito Santo, ele me conduziu a falar isso hoje. Eu acho que deve ter alguém aqui que precisava ouvir isso. E agora agora sim, nós vamos mergulhar aqui no versículo 5 do Salmo 34, que eu vou já ler aqui para vocês. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Gente, olha só. Eu tô agora aqui nesse vídeo impactada, porque o que eu falei aqui agora para vocês não foi algo planejado, foi algo que eu senti vontade de falar. E agora, lendo aqui, a primeira palavra do versículo 5 é contemplai-o. Que Deus incrível, que Deus maravilhoso. Eu louvo ao Senhor por isso. Vamos agora estudar o versículo 5 do Salmo 34. Esse é um versículo quase uma continuação natural do anterior. Porque no anterior a gente diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E agora contemplai-o e sereis iluminados.
Lembra que no versículo 4 Davi buscou? Agora, no versículo 5, ele mostra o que acontece quando alguém olha para Deus, quando alguém olha para o rosto de Jesus. Olharam para ele, contemplai-o, percebe? Não é só acreditar, não é só saber. A gente precisa olhar. Olhar também é foco. O nosso olho, ele tem, né, o foco natural. Quando você olha para algo mais perto, o fundo desfoca. Então a gente precisa focar em alguma coisa. Deus nos criou assim. Aquilo que você olha repetidamente molda o que você sente, molda o que você pensa, molda até a sua expressão. Se você olha o tempo todo para os seus problemas, a sua mente ela fica pesada, ela fica cansada. Por que ela cansa? Porque ela fica tentando encontrar uma solução o tempo todo. Quando você olha para notícias ruins, a sua ansiedade ela aumenta, porque a nossa mente ela não tem a percepção total do que você vê e do que você está vivendo sentada no seu sofá. Por exemplo, você vê uma notícia ruim na televisão, às vezes o seu coração acelera, às vezes você até chora, você fica indignada, porque essa é uma reação do seu cérebro. Então, evitar notícias ruins é algo que a gente precisa fazer para guardar o nosso coração, para nos blindar mesmo. Ou seja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa direcionar a atenção a Deus. E olha só o resultado. Foram iluminados. Foram iluminados. Iluminados não significa que tudo ficou perfeito depois. Significa que existiu clareza. Eu acho que é o que a gente está vivendo aqui. A gente está tendo mais clareza das coisas, da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente está focando aqui. Quando você olha para Deus, a sua mente ela vai clarear. Quando você começa a enxergar diferente, a sua mente vai clarear. Parece que não existia saída antes, mas o que parecia antes grande demais vai perdendo a força. É como quando você acende uma luz num quarto escuro. O quarto não mudou, tá tudo do mesmo jeito ali. Mas agora você enxerga e mudou algo em você e não no que estava de fora. E isso é o que acontece dentro da gente. Davi, ele não diz, eu fui iluminado. Ele diz, foram iluminados. Ou seja, isso vale para qualquer pessoa. Não é algo exclusivo de Davi. Não é só para quem tem mais fé. Não é só para quem sabe mais. Quem olha para Deus encontra luz, ponto. É isso. Independente da sua fé, da sua religião, do que você fez, dos seus pecados. Essa luz, ela vem para quem busca o Senhor, contempla o Senhor. E aí, o verso continua. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Outras versões também falam, e os seus rostos não ficam confundidos. Confundidos aqui traz uma ideia de vergonha, de abatimento, de rosto caído, de cabeça baixa. Quando alguém está carregando muito medo, muita ansiedade, muita preocupação, o nosso rosto, ele mostra isso, né? Não tem como esconder. A expressão do nosso rosto, ela não mente. A expressão, ela fica pesada. O olhar, ele fica cansado, a testa fica tensa, né? Os músculos se contraem. Você pode até sorrir, mas os olhos não estão sorrindo. A neurociência, ela explica isso também. Davi percebeu isso sem usar essas palavras, mas ele viu. Quem olha para Deus não fica com o rosto abatido. Quem tem o rosto abatido não tem o rosto iluminado. Quem tem o rosto iluminado não tem o rosto abatido. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. E talvez hoje você esteja assim, cansada, com a mente cheia, com o coração apertado. Você olha no espelho e não gosta do que vê. E esse versículo mostra isso pra gente. Não manda você ser forte o tempo todo, porque você não vai conseguir. Porque os seus músculos, eles não vão aguentar ficar tensionados o tempo todo. Porque a sua mente não vai aguentar ficar buscando uma solução o tempo todo. Não olhe primeiro para o problema.
Não olhe primeiro para o medo. Não olhe primeiro para o futuro. Você sabe, né? Para onde você deve olhar? Para Deus. Para Deus. Isso pode ser muito simples, mas pode também ser o que vai mudar a sua vida. Você pode parar alguns segundos, nesse momento, fechar os olhos, pode repetir algo desse versículo, devagar, com os olhos fechados, mas de uma forma intencional. E você vai começar a sentir a sua mente se acalmar, a sua mente clarear, o seu coração desacelerar e o seu rosto ele vai começar a relaxar. As coisas de fora estarão do mesmo jeito, mas algo dentro de você está mudando. Antes de tomar uma decisão, olhe para Deus. Antes de entrar numa conversa difícil, olhe para Deus. Antes de dormir, antes de levantar da cama, olhe para Deus. Pequenos olhares durante o dia. Isso vai iluminando a sua mente aos poucos. E quando você perceber, a sua mente estará tão iluminada que você nem vai se importar com os problemas que estão acontecendo, porque a confusão ela vai diminuir. Você vai saber o porquê das coisas. Você vai parar de imaginar cenários. Você vai parar de repetir pensamentos negativos. Você vai parar de se perder dentro do medo. E você vai começar a sentir paz. Esse versículo é simples, mas ele é muito profundo. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa olhar para Deus. A palavra de hoje do versículo é olhar. E aí a luz vem. Amanhã a gente continua. Vamos caminhar juntos para o versículo 6 do Salmo 34. Eu tô animada. E você? Tchau!